Bom dia, graça e paz, que Deus possa estar abençoando cada um de nós, o nosso lar, nossa família. E estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, nesta quarta-feira, dia 25 de junho. E temos com o título desta meditação, Conservando os Olhos na Pureza de Deus. Iremos fazer uma breve oração para que Deus venha nos inspirar e abrir o entendimento de cada um, preparar o coração para absorver a palavra de Deus e colocarmos em práticas. Santo Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, te pedimos, venha abençoar esta meditação, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Tenha em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, que aqui revela os pensamentos e a vontade de Deus para cada um de nós. Conservando os olhos na pureza de Deus. Deus é um Deus santo, Deus também deseja que sejamos semelhantes a Ele, santos em todo o procedimento de viver, como está escrito na epístola do apóstolo Pedro, sede santo em todo o vosso procedimento. Então, até no nosso olhar, no nosso pensar, nós temos que nos policiar para ver as coisas com santidade, com pureza, sem malícia. Lucas capítulo 11, versículo 34 é o versículo básico desta meditação. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 11, versículo 34 diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Em outra tradução diz que o seu corpo não terá luz, será tenebroso. Então, nós temos que ter esses bons olhos. Como ter esses bons olhos? Nós vamos ver no decorrer dessa meditação. Mas, a princípio, é olhar as coisas sem malícia e olhar para as coisas com temor a Deus. Olhar para as pessoas e para as coisas com temor a Deus. Começando. Tudo depende como enxergamos as coisas. Tudo depende do modo que enxergamos. Se enxergamos as coisas de uma maneira com temor a Deus, com um bom olhar, assim será dentro de nós. Haverá algo de bom dentro de nós. Mas se olharmos com malícia, com maus olhos, aí estaremos, querendo ou não, semeando dentro de nós trevas, algo ruim para dentro de nosso ser. Vamos falar aqui de 3 tópicos. Primeiro tópico, por mais que alguém esteja fazendo algo errado, mas evite julgá-la. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Cada um dará conta de si a Deus. Então a palavra de Deus diz: quem é você para julgar o servo além? E Tiago diz assim: se você julga alguém, você já se faz juiz. Você já não é observador da lei, mas sim juiz. Então a verdade é essa, que o ser humano tem a tendência de, logo no primeiro olhar, querer julgar as pessoas. E não é assim que o Senhor Deus quer que a gente venhamos proceder. Ele quer que nós venhamos primeiro olhar para nós mesmos e olhar para o próximo com um olhar de comiseração. Vamos citar um exemplo aqui. Alguém está fazendo alguma coisa que não é agradável.
que não é bom. Aí, como é o bom olhar? Aí vai olhar para aquela pessoa com os pensamentos de olhar, poxa, essa pessoa está fazendo isso, mas que Deus tenha misericórdia. Alguma coisa deve estar acontecendo, alguma coisa, essa pessoa está sofrendo. Meu Deus, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa. Este é um dos bons olhares para com o próximo em situação semelhante a essa que citamos. Vamos agora para o segundo tópico. Não devemos seguir o exemplo arrogante do comandante real, Joabe. Joabe era um comandante no tempo do rei Davi, que por 2 vezes criticou o rei Davi. 2 vezes. Aconteceu 2 vezes que ele criticou. Vamos citar apenas um aqui, que está escrito em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 3, que diz o seguinte: Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, vírgula, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam, vírgula, mas por que, ó rei, meu senhor, este negócio? Então, ele ali criticou. Poxa, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor quer isso assim? E nós sabemos que o rei, ele tem a palavra final. O que ele disse está decidido. Então, nós vamos nos colocar em uma simbologia, uma comparação espiritual. Quem somos nós para dizer a Deus: eu não quero assim, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas por que o Senhor quer isso? E tem muitas pessoas que criticam a Deus. Poxa, por que está acontecendo isso? Cadê Deus? Por que Deus decidiu isso? Então, nós temos que entender uma coisa, que a crítica e a murmuração sempre não é bem-vindo, sempre vai trazer prejuízos. E isso não é bom, porque aquilo que a gente semear, aquilo que a gente colocar para fora, que não que não é edificante, vai trazer prejuízo futuro. Foi isso que aconteceu, mas lá na frente, que nós não vamos relatar, não vamos nos ater a isso, sobre Joabe. Mas não é bom criticar. Ele viu o rei Davi com maus olhos. Vamos continuando aqui. Mas sigamos o exemplo de Mefibosete, que com humildade olhou para o rei com bons olhos e ficou na submissão das suas ordens. Mefibosete era o filho de Jonas, o qual Davi amava muito. E Jonas também o amava Davi, e fizeram um pacto. E nesse pacto, Jonas sabia que Davi ia ser rei. E disse: quando estiveres no teu reinado, lembra-te de mim. E Jonas veio a falecer na guerra, mas o seu pai Saul, mas ficou o filho dele, Mefibosete, que aconteceu um acidente com ele, que ele ficou paralítico. E Davi disse: ainda tem alguém da casa real de Saul para que use de beneficência? Aí, sim, Mefibosete, um dos empregados, disse: e Davi, trazei-o até aqui. Esse é o amor que Deus quer que tenhamos, um amor de misericórdia. E aquele filho de Jonas se inclinou para Davi, com bons olhos. Que o rei faça de mim o que quiser. O rei é como um anjo de Deus. Então, porque naquele tempo, aqueles filhos de outra geração de reis eram para ser mortos. Mas aí Davi usou de beneficência, porque ele teve o caráter de Deus. Ele prometeu algo a Jonas e cumpriu. Isso é uma das coisas que
nós, servos de Deus, temos que trabalhar isso em nós, o caráter de palavra, ter caráter de Deus. E Davi tinha isso, e usou de beneficência. E o mais glorioso aqui é que Mefibosete teve a humildade e de reconhecer e olhar para Davi com bons olhos. E isso é glorioso. Vamos para o terceiro tópico e já estamos chegando ao final dessa meditação. Devemos olhar para as pessoas pelo lado bom. Às vezes aquela pessoa está tendo alguma dificuldade na vida, e é nessa hora que, em vez de criticar, devemos dar uma palavra amiga. Ah, como está difícil de alguém chegar para nós e dar uma palavra amiga. A pessoa está passando um momento difícil, muitas das vezes é mais fácil criticar, tal como aconteceu no tempo de Jó. Os amigos, 3 amigos deles vieram. Ele estava passando adversidade na vida. Em vez de dar uma palavra de ânimo, da palavra que faz com que venha mais crítica do que uma palavra de autoestima. Ah, como precisamos entender que às vezes a pessoa está desanimado, está passando dificuldade, e a gente, em vez de criticar, dá uma palavra amiga. Olha só, onde está escrito um conselho sobre isso. Gálatas, Novo Testamento, Epístola do Apóstolo Paulo aos servos de Deus, que naquele tempo estava na cidade da Galácia. Capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: irmãos, vírgula, se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vírgula, vós, vírgula, que sois espirituais, vírgula, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Aqui vai uma palavra amiga, sem crítica, mas de ensinamento de Deus. Pelo Espírito de Deus. Você, meu amado pastor, ou até mesmo bispo, que tem alguma pessoa, alguma ovelha, algum servo de Deus passando dificuldade, ou tenha mesmo vacilado em alguma fraqueza espiritual, não se deve criticar, não se deve logo repreender com palavras duras. A palavra de Deus diz aqui clara: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Assim está escrito no livro de Timóteo, não sei se é capítulo 6 de 1 Timóteo, que diz que ao servo de Deus, principalmente pastor, bispo, cabe ser manso, humilde, sofredor e que saiba ensinar com brandura. É isso que o povo de Deus precisa saber. Principalmente, pastor, ser espiritual, usar de mansidão, usar de prudência quando for tentar ajudar alguém que está com uma dificuldade espiritual ou passando algum problema. E aqui vamos concluindo com as seguintes palavras: peçamos a Deus todos os dias para Deus nos ajudar a conservar bons olhos. Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nos ajuda nessa caminhada da fé a sempre nos regrar, está nos policiando a ter bons olhos. Olhar como que o Senhor olharia se estivesse aqui na terra para um sofrido, para uma pessoa que está passando dificuldade espiritual. Amar, olhar com os teus olhos de amor e misericórdia. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. É isso que te oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até a próxima, se assim o nosso Deus
bondoso e eterno nos permitir.